Olá, gente querida! Hoje é o dia 7 de março. Celebramos o terceiro domingo da Quaresma. E o texto do Santo Evangelho que a liturgia desse domingo nos propõe é de João capítulo 2, versículos 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a primeira leitura desse terceiro domingo da Quaresma apresenta exatamente Moisés no Monte Sinai. Deus entrega ao povo hebreu, por meio de Moisés, as tábuas da lei. No Egito, o povo viveu na escravidão. Os mandamentos da lei de Deus são um caminho pedagógico para que o povo nunca mais volte à escravidão. Os mandamentos da chamada primeira tábua dizem respeito a Deus. Os mandamentos da chamada segunda tábua dizem respeito à convivência comunitária. Mas o fundamento teológico de tudo está no versículo 2. O povo é convidado a experimentar a presença de um Deus libertador e que protege a vida. O Decálogo é a constituição fundamental da Aliança do Sinai. O centro da decisão de cada pessoa, fundamentalmente,
é a sua consciência, mas uma consciência iluminada, formada pela graça de Deus e pelo Evangelho. Nos mandamentos está também um caminho para a nossa conversão quaresmal. Na segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, São Paulo nos apresenta o Cristo crucificado. Ele é sabedoria de Deus e é poder de Deus. Os judeus buscam portentos e milagres. Os gregos buscam sabedoria filosófica. Paulo só tem a apresentar a loucura da cruz. No centro do cristianismo está um Deus que quer ser próximo do ser humano, até o nível mais baixo, a morte, e morte de cruz, morte como escravo. Isso é a plena negação daquilo que o Papa Francisco chama de neognosticismo e também do neopelagianismo. Resta-nos somente a graça. Neste ato supremo da liberdade e do amor de Deus, aqui acontece a salvação do ser humano. No Evangelho que acabamos de escutar, Jesus sobe a Jerusalém para a festa da Páscoa. No templo, ele realiza uma ação simbólica, bem no estilo daquilo que outros profetas fizeram. Você encontra isso em Jeremias, em Ezequiel, por exemplo. Jesus purifica o templo dos cambistas e dos vendedores de animais. Os seus discípulos leem depois a cena a partir do Salmo 69, versículo 9. O zelo por tua casa me consumirá. Ora, o templo era o centro espiritual de todo o judaísmo. A maior parte dos judeus, na verdade, vivia na diáspora, na dispersão, em comunidades judaicas no Egito, na Síria, na Mesopotâmia, na Ásia Menor, na Grécia ou mesmo em Roma, onde havia uma grande comunidade judaica. Não há como trazer animais destes lugares tão distantes para Jerusalém. Quando um judeu vinha em peregrinação ao templo em Jerusalém, não poderia vir de mãos vazias, mas não dava para trazer um boi da Grécia. Assim, os peregrinos vendiam os animais em suas cidades e traziam o seu dinheiro local lá daquela cidade. Em Jerusalém, faziam o câmbio da moeda, a troca, pelo dinheiro local do Templo de Jerusalém. Depois, eles iam ali mesmo, na região do templo. Eles iam aos armazéns e compravam animais e outros produtos para oferecerem os sacrifícios. De modo que o templo verdadeiramente se tornou um grande lugar de comércio. Sem falar também do comércio de lembranças, de souvenir, ou mesmo do comércio vinculado à rede de hospedagem. Mas olhemos mais de perto, teologicamente, o significado do texto de hoje. Jesus quer que o templo
volte a ser uma casa de oração aberta a todos os povos. Isso nós encontramos nos evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Em João, a reflexão de Jesus caminha noutra direção. Jesus opõe a uma religião superficial, comprometida com a busca do dinheiro. Jesus opõe a isso a pureza da fé. E esta fé é centrada nele, o Filho de Deus. Exatamente porque ele se apresenta como o verdadeiro templo que não pode ser destruído. Não somente, Jesus ajuda os seus discípulos a lerem toda a cena à luz do mistério pascal, especialmente à luz do mistério da ressurreição. O que é dito aqui nesse texto se torna o princípio hermenêutico, o princípio de interpretação, na verdade, para toda a obra joanina. O mistério de Cristo só pode ser compreendido à luz da cruz e da ressurreição. Deus está presente de maneira absolutamente nova na tenda da carne, na humanidade do seu Filho Jesus Cristo. Isso nós já escutamos lá no prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é o novo templo. E nós? Ora, quando fomos batizados, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Dessa forma, também nós nos tornamos templos vivos de Deus. Somente com a atualização permanente do mistério pascal é possível, cotidianamente, reconhecer Jesus em nossa existência pessoal e também na história. Não sem motivo, todo o texto acontece num contexto de festa da Páscoa. Para a comunidade joanina, que vive após a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70, isso tudo é uma oportunidade para compreender que o verdadeiro culto, a verdadeira liturgia que agrada a Deus, não é somente aquele culto que acontece em determinados lugares e com determinados ritos, mas é também o culto existencial, o culto do ser humano que entrega sua total liberdade ao Deus da vida e também ao serviço aos irmãos. Nós somos templos vivos de Deus e, portanto, somos o lugar por excelência do encontro com o Senhor. Que a nossa vida inteira seja sempre uma liturgia, um culto agradável a Deus. E para hoje, perguntemo-nos: primeiro, contemplemos o Cristo crucificado durante toda esta semana. Pare por alguns instantes diante de Jesus crucificado, diante de um crucifixo. Mas também reze e contemple o Cristo crucificado na vida dos sofredores. Isso Paulo nos dá uma dica importante na segunda leitura de hoje. Segundo, vamos fazer a revisão da nossa vida, preparando a nossa confissão sacramental nesta quaresma. E um primeiro momento da nossa revisão de vida é à luz dos 10 mandamentos da lei de Deus.
Então, revisemos a nossa vida inteira à luz do Decálogo, mas também à luz do imenso amor de Cristo por nós. E terceiro, revisemos também o conteúdo e o sentido do nosso culto, da nossa liturgia. Nós somos um templo verdadeiramente agradável ao Senhor? Somos este ambiente de mediação para o encontro com o Senhor nosso Deus? Um feliz e abençoado terceiro domingo da Quaresma. Deus o abençoe e o guarde. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.